Oi, galerinha, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e nessa aula a gente vai falar sobre a China. A China que a gente pode considerar aí, ela é chamada inclusive de o grande dragão asiático. Em outras aulas a gente vai ver os tigres asiáticos, né? E a China, ela é denominada como dragão. Bom, quando a gente for falar dos tigres, a gente vai ver que um dos motivos deles se chamarem assim é por causa do veloz, crescimento econômico que esses países tiveram num determinado momento. E a China, ela é considerada o dragão por ser mais forte, maior ainda essa relação do crescimento econômico que a China teve, né, sendo que hoje ela é aí a segunda maior economia do mundo, né, e daqui a alguns anos pode, né, possivelmente ultrapassar a economia dos Estados Unidos, tamanho crescimento econômico que esse país tem, tá? A gente vai falar algumas coisinhas aqui. A capital da China é Pequim, né, Beijing, né, como eles chamam, só que a maior cidade da China é essa daqui, Xangai. Ela tem aí 23, 24 milhões de habitantes só nessa cidade. Então, assim, a gente vai poder notar que na China, né, tem grandes cidades e com sua população, né, o país com a maior população do mundo, tem cidades com populações gigantescas, tudo bem? Aqui a gente pode perceber a divisão da China, por províncias, né, assim como no Brasil tem a divisão, por estados, na China a gente pode perceber uma divisão por províncias, né. Então a gente pode perceber aqui Beijing, ó, que é a capital, tudo bem? Fica nessa região aqui, tá. E Xangai fica nessa região aqui, ó, bem pequenininha. Então são regiões bem pequenininhas que ocupam aí as maiores cidades do país, né. A gente, vai perceber um pouquinho também, vou falar um pouquinho da questão física da China para vocês, né. Aqui a gente pode perceber o mapa físico, né, de relevo e o mapa de distribuição da população. A gente pode perceber aqui, ó, que aqui a gente tem as áreas mais altas, né. Essas áreas mais altas, inclusive são áreas que estão próximas, que tem um deserto aqui, ó, né, então são áreas mais desérticas, tá. Então esse interior da China, ela é mais alta e também uma região com mais desertos, né. Então consequentemente, se a gente for olhar para a distribuição da população, principalmente por conta do relevo e das questões de vegetação e de clima, é por isso que a população da China se localiza principalmente no litoral da China. Assim como no Brasil, se a gente perceber, a maior parte da população do Brasil também se encontra no litoral do Brasil, né, na parte litorânea. Então a mesma coisa acontece com a China, tá. Eh, Também porque as grandes cidades se localizam nessa região, né, as principais atividades econômicas também se localizam nessa região, tá bom? Aqui a gente pode perceber o clima, né, o mapa de clima, então a gente pode perceber aqui, ó, que essa região gigantesca aqui, ó, de deserto, tá? Aqui o frio de montanha, por que frio de montanha, professor? Porque aqui, nessa região, a gente vai ter, como a gente viu na aula sobre Índia, vai ter aquela cordilheira do Himalaia, com as maiores montanhas do mundo nessa região. Então, vai ser uma região muito fria, muito alta, tá? E aí a gente pode perceber que por conta dessas montanhas, essa região vai se formar um deserto, por quê, professor? Porque essas montanhas vão impedir que a umidade que vem do Oceano Índico, da parte da Índia, que passe para o interior da China, por isso que, essa região tem essa formação desértica aqui ao norte do país, tá? Um clima semiárido nessa região aqui, ok? Clima temperado continental, mais aqui ao norte, mais nessa região central. Clima subtropical, aqui nessa região, assim como o Brasil tem um clima subtropical na região sul do Brasil, tá? Um clima tropical aqui bem nessa região, tá? E a questão da vegetação, a gente pode perceber, ó, florestas temperadas,
nessa região do litoral da China, florestas pluviais tropicais, né, florestas grandes, como, por exemplo, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica no Brasil, são bem parecidas. Aqui, né, formação de deserto, né, muito por conta do clima, obviamente. Clima semiárido, né, como o do Nordeste, por exemplo, tá ok? Os estepes nessa região, tá? Essa região norte aqui, ok? Clima de vegetação de montanha, né, nessa região, por conta desse clima e dessa vegetação e desse relevo que a gente vai notar aqui, ok? Se a gente for perceber neste mapa, dá para a gente perceber os principais rios, né? Olha só, eles nascem nas regiões mais altas e eles vão em direção às regiões mais baixas, tá? Então, segue a lógica aí, tá? As regiões mais altas, os principais rios nascem nas regiões mais altas e seguem para as regiões mais baixas do país, ok? Aqui, gente, sobre a distribuição da população, como eu já tinha falado, né? A distribuição da população se localiza principalmente no litoral do país, né? Então, essa região aqui é a região com maior é, é, quantidade de pessoas, né? Por quilômetro quadrado, tá? A China é uma república comunista, né, adepta aí ao socialismo, ok? Que visa desenvolver os princípios de uma sociedade socialista, contudo, são observadas no país práticas de cunho liberal. É isso que deixa a maioria das pessoas que estudam a China confusos. Porque como é que a gente pensa em um país socialista, mas que tem práticas econômicas liberais? Isso é meio contraditório, sim. Ok? Por isso que a gente tem que ver um pouquinho mais de detalhes e a gente vai ver ao longo dessa aula por que a gente tem essas características aqui, ok? O Partido Comunista foi criado em 1921 e está à frente do governo chinês desde 1949. Tá? Baseia-se então no Partido Único, não existem outros partidos na China, apenas o Partido Comunista, ok? Não se permite a criação de outros partidos. Tanto é que a China vive numa ditadura, né? Na ditadura comunista até hoje, liderada aí por esse Partido Comunista desde 1949, ok? Ou seja, não existe liberdade política na China, ok? É um partido comunista em que apenas uma pessoa comanda o país. É lógico que de lá para cá houveram pessoas, né, que foi mudando ao longo do tempo, uns morreram, outros saíram mesmo, né, porque não estava dando certo, mas é sempre a figura de um ditador, de um líder. Tá? Em 1949, esse cara aqui, ó, Mao Tse-tung, que foi o revolucionário, é, é, que fez com que a Revolução Chinesa acabasse acontecendo, né? Que foi por meio do Partido Comunista que se estabeleceu a República Popular da China, tá? Dando fim aí à Guerra Civil Chinesa em 1949, tá? Mao Tse-tung, que foi um dos ditadores e uma das pessoas que mais mandou matar gente no mundo, né? Ele está aí entre as pessoas que, se você der um Google, líderes que mais mataram no mundo, com certeza Mao Tse-tung, se não for o maior, é um dos maiores do mundo, com certeza, tá? Ao lado de Hitler, Mussolini e muitos outros aí, tá ok? Mao Tse-tung governou o país até o seu falecimento, em 1976. Desde 2013, a China é governada por Xi Jinping, né? Xi Jinping é esse cara aqui e Mao Tse-tung é esse cara aqui, tá? Então, desde Mao Tse-tung tem essa questão da adoção do socialismo e, né, com o tempo, como o socialismo naquela época, a gente tem que pensar um pouquinho no conteúdo que a gente já estudou sobre Guerra Fria, né? Então, a gente pode perceber que a Guerra Fria ela desperta aí logo no final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Então, a China ela vai se aliar à União Soviética, sim, só que depois de um tempo, Mao Tse-tung ele rompe com a União Soviética porque os modos de governar, de pensar o socialismo eram diferentes entre China e entre União Soviética, e eles acabam rompendo. Tudo bem? A Revolução Chinesa foi um processo revolucionário responsável pela transformação da China em uma nação comunista.
ok? Isso aconteceu após longos anos de guerra civil, em que forças comunistas de Mao Tse-tung lutaram contra as forças nacionalistas desse cara aqui, ok? Eu não vou falar o nome porque, né? Chiang Kai-shek, se é que é assim que se fala. Com essa vitória, foi fundada a República Popular da China, que é o país que a gente conhece hoje, ok? As transformações começaram a ser implementadas pelo novo Partido Comunista de Mao Tse-tung. Com isso, a China adota um sistema socialista, aliando-se à União Soviética no período da Guerra Fria. Depois de um tempo, os países rompem como por causa de diferenças entre eles, né? Isso que eu falei no slide anterior, ok? Salto à frente. O salto à frente foi um planejamento, né, que Mao Tse-tung teve uma ideia para que a China se desenvolvesse. Esse salto à frente acabou não dando certo, porque ele priorizou o investimento das áreas rurais, só que isso acabou não dando certo, né? Infelizmente. E aí, infelizmente para o governo chinês. E aí, houve o que Mao Tse-tung chamou de Revolução Cultural Chinesa. Foi uma campanha política ideológica promovida por Mao Tse-tung nessas datas aqui, de 1966 a 76, tá? Que foi extremamente repressora, tá? Várias pessoas que eram chamadas, né, de guardas vermelhas, elas perseguiam todas as pessoas que eram enxergadas como risco à revolução, né? Pessoas que eram contrárias à Revolução Chinesa, tá bom? E aí eles perseguiam, matavam, violentavam e tudo mais. E aí isso acabou não dando certo, né? Mao Tse-tung falece em 1976, e aí esse plano consistia em incentivo à industrialização por meio de uma produção acelerada de aço por meio dos trabalhadores chineses, só que isso fez com que a fome, na China crescesse muito. A gente pode ver várias imagens aqui, né. A fome na China e como a população é muito grande, então a fome se alastrou de uma maneira gigantesca e acabou tirando, né, afastando Mao Tse-tung da presidência e aí assume esse cara aqui, ó, Liu Shaoxi, em 1959, antes da morte dele, ok? Mao, porém, continuou na presidência do Partido Comunista Chinês e dedicou-se na década de 1960 ao trabalho de base por meio de programas de educação e aperfeiçoamento de massas chinesas. E aí a gente vê a chegada desse cara aqui, ó, Deng Xiaoping, em 1976, né, com a saída aí do Mao Tse-tung. Ele implementou a economia de mercado, é aí que a gente vai começar a perceber uma certa liberdade econômica maior. A China vai começar a abrir seu mercado para o mundo, até então ela era totalmente fechada, né? Como um governo socialista deve ser, né? A- no- por questões de princípio socialista, né? Se for ser ligada ao princípio socialista, tudo bem? Ele implementou uma aproximação com diversos países, como Japão, Estados Unidos, atraindo capital estrangeiro, né, atraindo empresas estrangeiras para o seu país, tá? Eh, ele reaproximou-se com Mikhail Gorbachev, né, que foi o cara que acabou com a União Soviética e diluiu a União Soviética, fazendo com que o socialismo da União Soviética acabasse, né? Eh, e aí, Gorbachev foi o último presidente da União Soviética e fez essa transição entre o socialismo e o capitalismo no final da Guerra Fria, tudo bem? No campo político, manteve-se irredutível na defesa de um partido único, então o Deng Xiaoping ele continuou nessa insistência de que a China tinha que manter, né, essa questão do partido único, eh, eh, da sua autonomia, né, política, enfim, com rigoroso controle sobre a oposição, sobre quem fosse oposição a Deng Xiaoping, ok? E aí ele vai fazer uma das coisas, ele vai criar uma das coisas mais importantes para a China que a gente conhece hoje, que são as 4 modernizações. Ele queria modernizar a agricultura,
porque para fazer com que essa questão da fome fosse minimizada ou até acabada na China, né, devido à grande quantidade de população que tem no país, o desenvolvimento da indústria, que com certeza é a principal o principal fator de desenvolvimento da China hoje em dia, o desenvolvimento militar, então o desenvolvimento militar da China é gigantesca, ok? Gigantesco, realmente. A gente vai perceber que a ciência e a tecnologia vai começar a crescer diante dessas modernizações que Deng Xiaoping quis implementar, ok? Então a gente vai ter uma das principais coisas aqui que são a criação das ZEEs. O que que é ZEE, professor? Zona Econômica Especial. O que que é uma zona econômicas especiais? São zonas, áreas, em que ele vai atrair empresas para se localizar nessa região aqui, e essas empresas vão fazer com que essas regiões comecem a se modernizar e atrair cada vez mais empresas. E essa produção vai ser principalmente para exportação. O que que é exportação, professor? Um país que exporta produto é um país que produz seu produto aqui e que exporta, que vende esses produtos, que leva para fora. O que que é um país que importa produtos? É um país que compra produtos, que está importando produtos. Então, a principal questão da China é uma balança comercial positiva em que ela exporta mais do que importa. Aqui a gente pode perceber um pouco, né, das várias empresas, das várias indústrias que se instalam na China para a fim desse, hã, desse plano, né, da China de fazer esse desenvolvimento econômico acontecer dessa forma, as ZEEs, Zona Econômica Especial. Se a gente for comparar esse mapa com os primeiros mapas de população que a gente viu, a gente pode perceber que é exatamente essa área, gente, que é a área mais populosa da China. Então é justamente por isso, quanto maior a quantidade de emprego, de indústrias, maior a quantidade de população, além dos fatores físicos que a gente já viu anteriormente, tá bom? Então a gente vai perceber que desses 1.400.000.000 de habitantes que a China tem, né, então a gente pode perceber que vai ter muita o quê? Muita mão de obra para trabalhar, né. Então a gente pode perceber que a China é o país que mais cresce economicamente no mundo, né, esses dados aqui são de 2014, né, esses dados estão desatualizados, mas com certeza se a gente for pegar os de 2020, a China é o país que mais cresce no mundo ainda hoje, né, eh eh, aumentando o poder de compra da sua população, fazendo com que o próprio dinheiro possa circular no país, então isso é muito importante, né. Política do filho único, gente, se a China tem uma população gigantesca, que é de 1.400.000.000 de habitantes, né, o governo chinês há 35 anos atrás, implementou a política do filho único. O que que é uma política do filho único? Tá aqui, ó, década de 70, tá aqui, há 50 anos atrás, né. Foi proposta pelo governo chinês para fazer com que a população chinesa tivesse uma contenção da sociedade, da população, né. Então, teve por finalidade conter o avanço populacional. Essa lei dizia que ficava extremamente proibido que o casal tivesse mais de um filho, né, tendo aí, eh, algumas questões bem severas, né, com quem tivesse mais de 2 filhos, mais de um filho, né. Hoje em dia essa política do filho único ela não acabou, ela está flexibilizada. Isso quer dizer que, por exemplo, as pessoas que nasceram em 1970, ou seja, são filhos da política do filho único, né, então essas pessoas que nasceram de um fi de pais que tiveram um filho único e casaram com alguém que também era filho único, essas 2 pessoas podem ter 2 filhos. Essa é a flexibilização que se pode ter. Hoje, cada casal na China pode ter o quê? 2 filhos. Não acabou a política do filho único, é apenas uma flexibilização, ok? Aqui, né,
também é um gráfico desatualizado, deve ser de 2018, mas os países, né, com as maiores economias do mundo, a gente viu no slide da Índia que o Brasil foi lá para 12º, né? Então, das maiores economias do mundo, né? E aqui a gente está vendo, na verdade, população, gente, desculpa, isso aqui é de população, tá? Esquece que eu falei. O Brasil está com 212 milhões de habitantes agora, tá? Isso aqui é de um gráfico de população. A China continua sendo o país com maior população do mundo, a Índia em segundo, os Estados Unidos continua em terceiro, a Indonésia continua em quarto e o Brasil continua em quinto. Esse gráfico está totalmente certo, ok? Esses são os países com maior população do mundo. Mas com relação à economia, é isso que eu falei que a gente viu no slide da, da Índia da aula passada, ok? Aqui sobre os setores da economia, gente, a gente viu uma comparação dessa com a Índia também que a gente viu na aula passada, né? Setor da economia, que é o setor primário, né, que é a agropecuária, mineração, a pesca, 34% da população trabalha no setor primário, tá? Já no setor secundário, o que é o setor secundário, professor? As indústrias. Quem trabalha no setor secundário das indústrias? 30% da população chinesa. Né? E no setor terciário, que é o setor de comércio, de serviço, né? Essas duas fotos que a gente está vendo aqui. O que é comércio e serviço, professor? Quem trabalha no comércio, quem trabalha de professor, de médico, de advogado, de dentista, enfim, quem presta algum serviço para a população. Então, a gente pode ver um certo equilíbrio, né? 34, 30, 33, 36. A gente vê que em outros países esse setor é maior, esse setor é menor, esse setor é muito maior, né? No Brasil, esse setor é o que mais cresce, por exemplo, né? E aí, aqui a gente vê, né, de novo, as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. E aí, gente, uma das últimas coisas que eu quero falar para vocês é que a China ela é considerada um país socialista de mercado. O que significa isso, professor? Significa dizer que ele é socialista na política, só que ele tem uma abertura econômica que dá a característica dele de capitalista. Então a gente pode dizer que a China, do lado político, ele é socialista, mas do lado econômico, ele é o quê? Capitalista. Por quê? Porque ele está aberto à economia do mundo. Né? A China teve que se abrir para poder receber e começar a crescer como o resto do mundo estava crescendo. Então, por isso que a gente chama a China de socialismo de mercado, que é uma das primeiras coisas que eu falei nesse começo da aula, né? Que dá muita confusão quando a gente vai falar de China, porque a China ela é socialista, mas ela está cada vez mais dentro do capitalismo. Por quê? Porque politicamente ela é socialista, mas economicamente ela é o quê? Comunista, né? O capitalista, perdão. Politicamente ela é socialista, economicamente ela é capitalista. Ok? Pensem sempre nisso. Tudo bem, gente? Essa foi a nossa aula sobre China e eu espero que vocês tenham gostado, ok? Até mais.